que dá pra gente falar dessa temporada de 2025, hein? Foi uma temporada ruim pro Palmeiras? Foi uma temporada desastrosa? Ou foi uma temporada até que razoável? Vamos falar sobre isso, vamos falar aqui um apanhado geral de como foi a temporada 2025 para o Palmeiras, uma temporada cheia de campeonatos, bastante jogos, Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Copa do Mundo de Clubes. Vamos fazer aqui um panorama geral de como o Palmeiras se saiu, principalmente falar de jogos que o Palmeiras vacilou no Campeonato Brasileiro, não só nessa reta final, tá? Vocês vão ver aqui, eu vou trazer a lista de jogos que o Palmeiras empatou e perdeu, inclusive dentro de casa, a jogos que o Palmeiras vacilou dentro do Allianz, que custaram esse título brasileiro. O Palmeiras termina só 3 pontos atrás do Flamengo. Se tivesse feito o seu dever de casa, o Palmeiras conseguiria sair pelo menos campeão brasileiro aí nesse ano de 2025. Mas vamos falar também do futebol que o Palmeiras apresentou nessa temporada, que custou, né? Custou para nós vários campeonatos. Vamos falar disso aqui num cenário um pouco diferente, né? Não tô em casa hoje. Em casa tá meio bagunçado lá, tô com visita, então achei melhor gravar aqui. Vocês vão escutar passarinhos cantando aqui para todo lado. Estamos aqui no Lago Municipal. Mas é isso, é o som dos passarinhos que nós vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras nessa temporada de 2025. O que dá pra gente falar? Fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Você ajuda muito quando você se inscreve. A gente já bateu 1000 inscritos e vamos seguir criando uma comunidade palmeirense aqui no YouTube. Se inscreve, deixa seu like e não esquece de ativar também as notificações para não perder nenhum conteúdo. Se tem algo que dá pra gente falar do Palmeiras essa temporada, que dá pra gente cravar, é que o Palmeiras ficou devendo futebol. O Palmeiras ficou devendo futebol em todos os campeonatos que disputou. Se a gente pegar ali desde o Campeonato Paulista, desde o início da temporada, até agora, né, no final, nos últimos jogos, poucos momentos da temporada o Palmeiras apresentou um bom futebol. Eu acho que é isso que deixa o torcedor mais frustrado, porque a gente viu em alguns recortes da temporada, alguns bons jogos do Palmeiras que mostraram que esse elenco podia fazer mais, mesmo depois da saída do Estevão. Dava sim pra gente ter jogado melhor. Só que aí, né, a maioria dos jogos ao longo de toda a temporada não deu pra gente ver um bom futebol do Palmeiras, não. No Campeonato Paulista, inclusive, o Palmeiras se classifica ali, pega um grupo complicado, onde o São Bernardo e a Ponte Preta, né, o São Bernardo fez 23 pontos, passou em primeiro, o Palmeiras passa em segundo do grupo, também com 23 pontos, e a Ponte Preta fica de fora com 22. Então, assim, foi um grupo bem equilibrado, mas, se a gente for ver depois do jogo contra o São Bernardo ali pelas quartas, o Palmeiras faz 3-0, o Palmeiras teve dificuldade para passar pelo São Paulo, quando pegou um adversário mais qualificado, teve dificuldade, e aí, na final, nos 2 jogos, conseguiu perder em casa para o Corinthians, e é uma tônica dessa temporada, né, as dificuldades que o Palmeiras teve dentro da sua própria casa. O Palmeiras perde o primeiro jogo da final por 1-0 em casa, não consegue ganhar lá, teve polêmica com a arbitragem, teve gol mal anulado do Palmeiras, teve. Mas vamos falar a verdade, o Palmeiras teria que ter a competência para fazer mais, principalmente dentro da sua casa, contra um frágil Corinthians, tá? Um Corinthians passando por diversos problemas. E o Palmeiras consegue perder a final do Paulista para o Corinthians e ser eliminado na Copa do Brasil, onde o Palmeiras também não demonstrou bom futebol. Então, no Campeonato Paulista, nos grandes jogos, quando valia, quando era necessário demonstrar futebol, era necessário que os jogadores chamassem ali a responsabilidade, principalmente alguns jogadores líderes, mais técnicos do elenco, chamando a responsabilidade, a gente não viu isso, e o Palmeiras perde a final e é eliminado também no Corinthians, com aquela cabeçada bizonha do Aníbal Moreno, né, na Copa do Brasil. Enfim, o Palmeiras ficou devendo muito. Então a gente começa o ano já vice pro Corinthians, depois lá na Copa do Brasil a gente é eliminado também pelo nosso maior rival. O Palmeiras em dado momento antes da Copa do Mundo de Clubes, principalmente com uma crescente do Estevão, o Palmeiras conseguiu jogar bem alguns jogos, entregou futebol, começou bem a Copa do Mundo, jogou bem contra o Porto, ganhou do Al-Ahly, mas aí lá contra o Inter Miami já mostrava uma queda de rendimento, contra o Botafogo a coisa já não andou, contra o Chelsea eu achei até que não jogou mal, tá? Jogou bem, mas aí é eliminado. Depois da Copa do Mundo de Clubes, sem o Estevão, com o Vitor Roque e Flaco Lopes se mostrando, né, a dupla de ataque aí, fenomenal que o Abel descobriu, o Palmeiras faz boas apresentações, né, com a chegada do Andrés Pereira. Então o Palmeiras parece que se encontra depois da Copa do Mundo de Clubes, apresenta um bom futebol, mas aí depois disso, de novo, a gente tem uma queda de rendimento que é difícil de explicar, né, o Palmeiras demonstrando um futebol atraente, demonstrando boas jogadas, qualidade, jogadores chamando a responsabilidade, de repente tudo isso parece que acaba, né? Então é difícil a gente saber o que aconteceu para o Palmeiras ter essa queda tão grande de rendimento.
Mas, né, se a gente pegar um recorte, principalmente do Campeonato Brasileiro, depois a gente vai falar mais de Libertadores, né? Mas se a gente pegar, então, Campeonato Paulista, Palmeiras não praticou um bom futebol. Nos jogos importantes, já teve dificuldade contra o São Paulo e contra o Corinthians na final, principalmente. Copa do Brasil, Palmeiras cai para o seu maior rival. Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras foi o único brasileiro que foi lá e não conseguiu ganhar de um europeu. E enfrentou o Porto, fez um bom jogo contra o Porto, mas não conseguiu fazer o gol. Então, assim, o Palmeiras já vinha dando indícios de que não estava no seu melhor futebol para a temporada. E aí, Campeonato Brasileiro, eu tenho a minha colinha aqui, mas eu vou deixar na tela, vou até virar mais para cá, ó. Vou deixar aqui na tela para vocês os jogos que o Palmeiras empatou e perdeu no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Se liga nessa lista aqui, ó. O Palmeiras já começa o campeonato empatando em casa. Tudo bem que é empatando com o Botafogo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, mas time que quer ser campeão tem que fazer resultados em casa. Já começa com 0-0 contra o Botafogo. O Palmeiras empata em 1-1 com o Mirassol, que também, assim, o Mirassol fez uma campanha excelente, não perdeu em casa pra ninguém, terminou em quarto colocado, direto pra fase de grupos da Libertadores, mas, cara, o clube que quer ser campeão brasileiro tem que fazer jogos de campeão, como eu já falo isso há muito tempo, precisa ganhar do Mirassol em casa. Pelo menos ganhar do Mirassol em casa precisa. E o Palmeiras não conseguiu. E aí, né, o Palmeiras ele conseguiu 2 jogos contra o Vitória nessa reta final de Brasileirão em casa, e lá no Barradão o Palmeiras empatou. Com todo respeito ao Vitória, mas, cara, é pro Palmeiras, se quer brigar por título, é pra pelo menos ganhar do Vitória em casa. Dava pra buscar a vitória lá no Barradão. Mas o Palmeiras vacilou nos 2 jogos, fora e em casa. Corinthians fora, ok, enfrentar o teu maior rival fora de casa é complicado, apesar do Palmeiras ter um elenco melhor, mas ok, dá pra gente entender. E o Palmeiras e Cruzeiro, o Palmeiras também poderia ter feito melhor, mas o Cruzeiro até jogou melhor que o Palmeiras nesse jogo. E Palmeiras e Fluminense também na reta final, onde o Palmeiras vacilou muito. Depois do Fluminense ter vencido o Flamengo no Maracanã, o Palmeiras não conseguiu buscar vitória em casa contra o Fluminense. E se a gente pegar as derrotas, tem derrota do Palmeiras em casa. Essa aqui, pra mim, é gritante. A derrota pro Bahia. O Palmeiras perde os 2 jogos pro Bahia, tanto em casa quanto lá, na Fonte Nova. Mas, cara, de novo, o clube que quer ser campeão não pode perder em casa pro Bahia. A derrota para o Flamengo em casa, né? Mais uma vez, Palmeiras no Campeonato Brasileiro com dificuldades para vencer o Flamengo. Teve dedinho da arbitragem? Teve. Senhor Ramon Abate-Abel, olha só. Senhor Ramon Abate-Abel fez uma arbitragem desastrosa, né? Marcou um pênalti ridículo no Arrascaeta. Palmeiras perde. Mas, de novo, não dá pra gente pôr tudo na conta da arbitragem quando a gente vê exibições ridículas do Palmeiras nesse campeonato. Palmeiras perde em casa para Bahia e Flamengo. E aí, se a gente for pegar as outras derrotas do Palmeiras, como você tá vendo aí, Cruzeiro fora, ok. Santos na Vila, com o Palmeiras esfacelado pelas convocações que prejudicaram muito, ok, dá pra entender. Apesar de não ter sido marcado um pênalti escandaloso, apesar de o Palmeiras ainda assim ter um elenco melhor que o Santos, mas ok, a gente entende derrota pro Cruzeiro fora e derrota pro Santos na Vila. Derrota pro Bahia fora, o Palmeiras nesse jogo não praticou futebol, tá? Foi inclusive o jogo que o Rogério Ceni falou ali dos chutões, né, que o Palmeiras só tava fazendo ligação direta. E é verdade, cara, se você pegar o replay desse jogo aí, se você for assistir de novo, ver os melhores momentos, o Bahia praticou futebol e o Palmeiras não. Flamengo no Maracanã, que a gente entende, perder pro Flamengo lá não é nenhum absurdo, mas de novo, né, o senhor Wilton Pereira Sampaio operando o Palmeiras em pleno Maracanã e ainda, né, recebeu notinha da CBF, parabenizando pelo jogo. Um absurdo, mas de novo, não dá pra gente pôr só na conta da arbitragem. A gente pegar, por exemplo, a derrota do Palmeiras pro Mirassol. Mirassol, ninguém ganhou lá, ok, nenhum clube ganhou lá. Mas, por exemplo, o Flamengo com o time reserva conseguiu arrancar um empate lá. E o Palmeiras não conseguiu. Inclusive, o Palmeiras toma gols bobos, né? Toma um gol de cobrança de lateral nesse jogo contra o Mirassol. Então, era um jogo que pelo menos dava pra buscar um empate. Então, se a gente for ver aqui, contra o Grêmio, o Palmeiras já tava ali se preparando pra final da Libertadores, colocou um time reserva, quase que vence. Aí teve jogador expulso. Então, assim, se a gente for pensar, cara, olha, o Palmeiras entregou muitos pontos bobos que fazem falta. Se a gente for pensar que o Palmeiras ficou só a 3 pontos do Flamengo. Se de repente tivesse tido aí, ó, uma vitóriazinha a mais, o Palmeiras conseguia passar o Flamengo pelo número de vitórias. Claro que aí o Flamengo não colocaria time reserva na última rodada contra o Mirassol. Mas, cara, só da gente olhar aqui, ó, resultados aí contra Fluminense em casa, Vitória em casa, Bahia em casa, o Palmeiras não pode dar o mole que deu, sendo um clube que quer ser campeão brasileiro. Agora, a Libertadores foi um capítulo à parte. O Palmeiras demonstrou sim bom futebol na Libertadores, apesar de lá já no jogo de volta contra o Universitário, aquele jogo lá o Palmeiras já mostrou certa dificuldade contra o poderoso Universitário. Mas ok, a gente entende, já estava praticamente classificado. E aí depois veio o fatídico jogo contra a LDU, que o Palmeiras, ali eu não acredito que nem... É difícil a gente falar, o Palmeiras não jogou um bom futebol? Não jogou,
mas muito por causa de como o Abel escalou os jogadores para aquela primeira partida contra a LDU. O Abel escala um time praticamente que deveria pressionar a saída de bola do adversário, deveria jogar para cima, jogando na altitude de Quito. E aí o Palmeiras paga caro com isso, a LDU consegue fazer o 3-0, poderia ter feito mais, eu lembro que o Andrés Pereira salva uma bola ali que poderia ser o quarto gol, e depois a gente tem a virada épica, que eu acho que isso que iludiu a gente, né, que deu ânimo pro torcedor. Aquela virada histórica, épica contra a LDU em casa, que a gente não pode esquecer jamais, tá? Foi uma noite histórica, uma noite maravilhosa do Palmeiras. Vira o jogo para 4-0, se classifica para a final. Já tinha torcedor da LDU comprando o pacote de viagem para a final, mas o Palmeiras consegue se classificar para a final. Só que aí, meus amigos, do jogo da LDU para frente foi só ladeira abaixo. A reta final do Palmeiras de final de campeonato foi desastrosa. Surgiu uma esperança. Aliás, a reta final foi tão desastrosa que se você voltar e buscar e pesquisar, você vai encontrar jornalista falando que muito provavelmente, é até ridículo falar isso, mas muitos falaram que de tão ruim que o Palmeiras jogou, de tão mal que o Palmeiras foi, muito provavelmente era uma estratégia do Abel, né, que o Palmeiras só estava jogando dessa forma porque era uma tática do Abel para esconder o jogo para a final. Quando na verdade, né, era realmente uma queda de rendimento. E a final da Libertadores, para mim, é a cereja desse bolo aí da temporada do Palmeiras. A final da Libertadores em que o Palmeiras, cara, não praticou futebol. Falam aí que o Palmeiras não deu nenhum chute a gol. Eu contabilizo o chute do Vitor Roque que o Danilo desviou e a bola chega a resvalar na trave como chute a gol. Se aquilo não foi um chute a gol, eu não sei mais o que é chute a gol. Então eu digo, o Palmeiras deu um chute a gol, que poderia ter entrado, né? Mas, cara, não é que o Flamengo tenha jogado um futebol espetacular, não. Se a gente for ver o jogo, os lances, o Flamengo teve mais lances onde ele poderia ter aberto o placar já no primeiro tempo? Sim. Mas o Flamengo não jogou aquela maravilha toda, não. O problema foi que o Palmeiras não jogou futebol. O Palmeiras sequer competiu. Você pega os lances, é só chutão, 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 chutão. Então, a cereja do bolo foi a final da Libertadores. Perder, sabe? Perder a Libertadores do Flamengo, como o Flamengo perdeu pro Palmeiras em 2021, é ruim, é. Mas o problema maior é a forma como perdeu. A maneira como o Palmeiras perdeu, sem nem competir, sabe, sem praticar futebol, eu acho que é isso que torna vergonhoso esse fim de ano, né? Porque se a gente for parar pra pensar, Palmeiras que nos últimos anos vem disputando tudo, você perder uma final de Campeonato Paulista pro teu maior rival, não é um absurdo. Ser eliminado da Copa do Brasil pelo teu maior rival, não é um absurdo. Ficar em segundo fazendo a melhor, né, o melhor segundo lugar da história dos pontos corridos, não é um absurdo. Perder a final da Libertadores num jogo único para um grande clube como é o Flamengo também, com um grande elenco, não é um absurdo. Então o problema não são os resultados, o problema é como isso aconteceu. O problema é perder para o teu maior rival num dos maiores momentos de crise em que você tem um elenco muito melhor do que eles. Perder a final e ser eliminado na Copa do Brasil por esse mesmo rival, com todos esses problemas. O problema é você vacilar tanto, porque o Flamengo também deu mole. Como eu falei, o Flamengo não jogou todo esse futebol essa temporada, não. O problema foi que o Palmeiras também vacilou bastante. Se o Palmeiras fizesse pelo menos o seu dever de casa, a situação podia ser outra. E o problema é perder uma final de Libertadores não praticando futebol. Isso, pra mim, é o pior. Não é nem o resultado, é a maneira como foi. Então, se a gente pega um recorte sem... Imagina que você acordou e não sabe como é que foi a temporada, como é que o Palmeiras jogou. Você fala, olha, essa aqui é uma temporada ruim do Palmeiras. Pô, uma temporada ruim, que é vice-paulista, que é eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, e que é vice da Libertadores, e que chegou até uma quartas de final do Mundial de Clubes, uma Copa do Mundo de Clubes, é uma temporada ruim. Só que se você pega a maneira como o Palmeiras jogou, aí é o que torna, dói, né, no nosso coração. A gente sabia que o Palmeiras tinha capacidade de fazer mais. Até no jogo contra o Chelsea, a gente vê a forma como a gente toma um gol numa falha do Everton. O Palmeiras estava jogando bem, o Palmeiras estava competindo, o Palmeiras tinha chance de avançar, como o Fluminense conseguiu avançar, conseguiu chegar até uma fase semifinal. Então, assim, é dolorido, como eu falei, não só pelos resultados, mas pela forma como o Palmeiras jogou. E me incomoda muito também as entrevistas durante todo o ano que o Abel deu, principalmente agora nessa reta final. O Abel me parece não reconhecer que o Palmeiras tem problemas. O Abel me parece não reconhecer que ele ficou devendo essa temporada, que o Palmeiras ficou devendo o futebol. É muito marcante, né, como depois, ali eu não me lembro qual partida exatamente que foi, depois da Libertadores, tem uma coletiva que ele fala que o que tem que mudar não é o Palmeiras, o que tem que mudar são as outras coisas. Ele tá falando de arbitragem, ele tá falando de calendário, ele tá falando de tudo, e ele tá certo, eu não tô falando que ele tá errado. Muita coisa tem que mudar. Mas ele não reconhece que o Palmeiras também precisa mudar. Ele não reconhece, por exemplo, que essa política de contratações do Palmeiras, de pegar jogadores que são apenas promessas,
ou muitas promessas e poucos jogadores cascudos ali, cara, isso faz diferença. Se a gente for pegar na final, quem que é o jogador que decide a final? É o Danilo. Um jogador que eu nem sou muito fã, mas não dá pra gente dizer que ele jogando como zagueiro no Flamengo, olha a final que o Danilo fez. Jogador cascudo, jogador pronto, decide jogo. Jogador aposta é uma aposta. Ele pode render muito, mas você vai ter que esperar um tempo para esse cara começar a render. Então a política do Palmeiras de pegar jogadores jovens, esperar, ter paciência com esses caras, para esses caras renderem dentro de campo e de repente conseguir uma revenda boa, é legal. Mas você tem que ter uma mescla com experiência. E eu espero que o Palmeiras enxergue isso e mude. Mas infelizmente, olhando para as entrevistas da Leila Pereira, olhando para as entrevistas do Abel, cara, eu não consigo enxergar muita esperança de que isso mude, não. Eu gostaria de ver mais o Abel admitindo os seus erros, admitindo que o Palmeiras ficou devendo, e ver a nossa presidente Leila Pereira, que é engraçado, né? Quando o Palmeiras estava sendo acusado de várias coisas, ela só soltava notinha, declaraçãozinha, né? Senti falta de um posicionamento mais intenso, tanto da Leila Pereira quanto do Anderson Barros. Quando o Palmeiras estava sendo acusado aí de um monte de coisas, quando depois da polêmica do jogo contra o São Paulo, que era sim pro pênalti ter sido marcado, às vezes até pro Alan ter sido expulso, não sei, era para ter acontecido. Como era também pro Arboleda ter sido expulso na entrada que ele deu no Vitor Roque. Como era também pro Bobadilha ter recebido o segundo amarelo. Então, assim, foi uma arbitragem desastrosa naquele jogo. Só que a partir dali, a nossa presidente, por omissão, permitiu que se criassem narrativas de que o Palmeiras era beneficiado. E aí, né, o Abate-Abel lá, o Ramon Abate-Abel, que prejudicou o Palmeiras contra o Flamengo, que beneficiou o Flamengo em vários jogos, contra o Grêmio, contra o Corinthians, contra o próprio Palmeiras, né, mas ninguém fala isso. A Leila permitiu que se criasse uma narrativa, e essa narrativa fez com que os árbitros já entrassem em campo tendenciosos. E, cara, qualquer dúvida não era marcada a favor do Palmeiras, tá? Qualquer dúvida não era marcada a favor do Palmeiras. Então ela se omitiu. Mas aí, nas vésperas de uma final de Libertadores, ela aparece toda pomposa, dando declaração, dando entrevista, falando até de mudar o estatuto do clube para uma terceira reeleição. Então assim, cara, eu senti que parecia que estava tudo errado no Palmeiras essa temporada. Era a Leila rebatendo o Abel reclamando de arbitragem, o Abel fazendo o papel da Leila, que a Leila deveria fazer, que é defender o Palmeiras fora de campo, e a Leila querendo explicar o que estava acontecendo dentro de campo, rebatendo o Abel. Então era o Abel falando de arbitragem e a Leila falando do desempenho do time. Invertido, tá tudo invertido. Então assim, cara, se a gente for pensar por esse ponto, foi um pouco desastrosa essa temporada. Espero, como eu já falei, que o Palmeiras consiga enxergar os seus erros. Presidente Leila Pereira, diretor de futebol Anderson Barros, Abel Ferreira, que o Palmeiras possa, para 2026, ter um elenco mais cascudo, trazer jogadores sim de peso. Pagou caro, cara, pagou mais de 70 milhões no Facundo Torres. Pô, paga uma grana em caras que valem a pena. Como o Paulinho, que na próxima temporada já vai estar à disposição. Cara, é um reforço gigante do Palmeiras, que já tá no elenco. Mas assim, cara, precisa ter jogadores mais cascudos, precisa ter uma mescla de juventude com potencial de revenda e atletas que possam chegar prontos. E atleta pronto, cascudo, decide campeonato. Esse vídeo ficou um pouco longo e eu espero muito que você tenha ficado aí até o final para ver essa análise, né, esse resumo do que foi a temporada do Palmeiras. Mas, cara, eu queria muito saber a tua opinião. Concorda comigo? Concorda com isso que eu falei? Que o Palmeiras ficou devendo futebol o ano todo? Que apenas durante alguns momentos da temporada o Palmeiras mostrou um bom futebol, que acabou iludindo a gente? Concorda que o Palmeiras, para a próxima temporada, precisa ter algumas mudanças, como eu falei nesse vídeo? Comenta aqui embaixo que eu vou procurar responder teu comentário. Eu sempre leio os comentários enquanto eu consigo, né? Tô lendo, respondendo aí a galera. Então comenta aqui, não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal, muita gente assiste o vídeo e não é inscrito, se inscreve aí, vamos crescer essa comunidade palmeirense aqui no YouTube. É isso, essa é só a minha opinião, a minha visão da temporada, aqui ó, no Lago Municipal, gravando aqui pra vocês, criando conteúdo. Me segue aí, se inscreve no canal, tem conteúdo sobre o Palmeiras quase todos os dias. Eu sou Nando Oliveira, esse é o canal Palestrinando. Eu fico por aqui, mas eu quero muito saber a tua opinião sobre tudo que eu falei nesse vídeo e eu te aguardo no próximo vídeo aqui do canal. E que 2026 possa ser um ano muito melhor para todos nós palmeirenses. Forte abraço e até o próximo vídeo. É muito mais do que amor, mais do que amor, é um sentimento diferente. Eu agradeço ao Senhor por ter nascido palmeirense. Dale, dale.